Como vocês já sabem, eu amo fazer uns jogos de qualidade duvidosa por aí. Porém, esses dias atrás eu inventei desenterrar das camadas mais profundas do meu computador alguns dos jogos que eu havia começado a desenvolver lá no meu início. Mas aí eu percebi que as ideias eram complexas demais e vi que não tinha conhecimento suficiente e acabei não dando continuidade a nenhum deles. Talvez seja preguiça mesmo. Porém, mesmo assim, eu gostaria de mostrar essas bombas pra vocês decidirem se algum desses projetos inacabados merecem ser finalizados ou ir pra lixeira do esquecimento para sempre. Como vocês podem ver, um dos meus primeiros projetos era um jogo de terror. Na época que eu comecei a desenvolver esse jogo, eu não fazia ideia do que era esse conceito de backrooms, apesar de ser bem parecido. Mas a história do jogo seria basicamente que o jogador dormiu na sala de aula e quando o jogador acordasse, geral já teria ido embora. E meio que umas coisas sinistras iriam acontecer durante a noite, aí tu teria que dar um jeito de sobreviver e tal. Eu tive a ideia desse jogo quando uma vez eu saí da sala de aula bem atrasado e não tinha absolutamente ninguém, estava tudo vazio. Quem já viu uma escola vazia à noite sabe do que eu tô falando. Então, claro, eu pensei, dá pra fazer um jogo de terror maneiro aqui. Então eu simplesmente modelei quase todo o local, como vocês podem ver, nem fiz textura, nem nada que exigia muito em questão de design, até porque leva tempo demais. Fiz essa escada bem zoada aí, mas esse lugar tem escadas nas laterais e mais de 300 salas. Como eu não queria fazer algo do tipo padrão de todo jogo de terror, eu acabei pensando em umas coisas muito complexas, além do que eu já tinha aprendido. E com o tempo eu acabei abandonando o projeto e ficou por isso mesmo que vocês estão vendo. Esse aqui é sem dúvida um dos meus projetos favoritos pelo simples motivo de eu ter criado esse jogo especificamente para o jogador ficar zoando. Pra dar tipo aquela sensação quando você estava jogando GTA San Andreas e ficava só explodindo tudo sem fazer nenhuma missão. Na época que eu comecei a criar esse jogo eu estava aprendendo sobre como funcionava a física na Unity. Então eu tive a brilhante ideia de criar um jogo onde você é uma raposa dentro de uma arena que tem que ficar desviando desses inimigos que ficam jogando bombas sem parar. E também coloquei mais de 10 mil blocos no cenário só pra ver a física sendo aplicada em cada bloco. Tanto é que as bombas causam esse efeito que vocês estão vendo quando ela bate nos blocos. E claro que a raposa não só fica correndo, se você apertar ela vai soltar também uma bombinha não muito potente, se liga, ó. A intenção final desse projeto era que, primeiro, ele fosse lançado para Android, e segundo, o jogador pudesse customizar com o número máximo de inimigos, blocos, objetos no cenário, range de bombas, aumentar a massa dos blocos e tudo que seria possível alterar nesse jogo, só para no final explodir tudo mesmo. É o que torna divertido no final das contas. Esse projeto eu tinha 100% de convicção que eu ia conseguir terminar, mas como ele está nesse vídeo podemos perceber que isso não deu muito certo. A história desse jogo seria basicamente que você é um astronauta que teria que ir em um sistema planetário coletar a amostra de cada um dos planetas antes que o sol daquele sistema morresse. Ou seja, ele iria inflar até engolir todos os planetas e a missão seria coletar a amostra de cada um deles antes que isso acontecesse. Porém, cada planeta teria um tipo de vida que a única coisa que eles teriam em comum seria se alimentar de combustível. Então eles tentariam destruir a nave que o jogador usaria para pousar. Enquanto a nave está automaticamente cavando para pegar as amostras, o jogador teria que manter os inimigos longe dela. Mas o maior problema que eu encontrei foi na hora de colocar a gravidade. Como vocês podem ver, todos os planetas seguem sua rotação em volta do Sol. Porém, o planeta que eu estou está parado. Por quê? A gravidade própria do planeta funciona normalmente, mas toda vez que ele começava a girar em torno do Sol, o astronauta simplesmente não conseguia seguir junto. Basicamente, ele ficava flutuando ali no espaço. A única coisa que eu fiz para dar a impressão que esse planeta está girando foi colocar o próprio céu da cena para ficar girando. O que eu queria fazer também era deixar todos os planetas acessíveis na hora que o jogador quisesse. Então teria o modo história, mas se o jogador quisesse, poderia pegar a nave e ficar voando por aí, e teria toda a intervenção da gravidade dos planetas e tal. Mas o jogador poderia pousar em qualquer planeta. Mas como eu estava ficando quase calvo tentando implementar tudo isso, eu acabei deixando o projeto do jeito que vocês estão vendo. Percebe-se que esse projeto está bem vazio, praticamente não tem nada para fazer a não ser ficar correndo nesse planeta enquanto vemos essa bela paisagem interestelar.
Pode não parecer, mas esse foi o projeto que eu mais investi meu tempo comparado a qualquer outra coisa que eu desenvolvi na Unity. Isso graças a toda a lógica de geração de plataforma, de geração de moedas, de obstáculos, calcular a gasolina e várias outras coisas que tive que programar. Só não repara nos pequenos bugs que ocorrem durante o jogo aí, porque isso é bug de jogo bom. Queria também agradecer a um desenvolvedor que me ajudou muito com algumas partes. O nome dele é Igor, chama ele T-Igor porque o cara é brabo nas programagens. Mas como vocês podem ver, é basicamente o Infinity Runner tipo Subway Surfers, mas com alguns diferenciais. Como por exemplo, o jogador vai depender de gasolina para continuar andando. Então o player vai coletando as moedas enquanto anda e aleatoriamente vai aparecer um galão de gasolina na pista e o valor das moedas coletadas será utilizado para coletar a gasolina e encher o tanque. Que eu acho que nesse jogo eu coloquei valendo R$7 por aí, era o que tava valendo na época. Porém, para vocês entenderem o porquê desse jogo existir, eu preciso falar sobre como eu tive a ideia de fazer ele. Basicamente foi quando eu estava andando de carro aqui no asfalto da região onde eu moro. Pra quem não sabe, eu moro no interior do Espírito Santo. E andando nesse asfalto eu acabei batendo no pneu pelo menos 3 buracos seguidos. E era uma época que o asfalto parecia a superfície da lua com tanto buraco. Tanto é que o pessoal reclamava bastante sobre quão ruim era. Então eu pensei que daria pra criar um jogo onde teria a paisagem da região daqui. Por exemplo, eu modelei essas duas pedras aqui, que são as mais famosas, só pra deixar claro onde se passava o jogo. Isso seria uma forma bem irônica de falar que o asfalto estava tão ruim que o pessoal fez um jogo baseado nele. Enfim, eu desisti por questões de design mesmo. O jogo tá praticamente quase pronto, faltando apenas algumas questões visuais, animações, etc. Eu até tentei concluir, mas como sou um péssimo designer, acabei deixando na gaveta mesmo. Esse jogo pode não ter lançado, mas várias pessoas continuam jogando ele na vida real até hoje. Bom galera, se vocês acham que algum desses projetos que eu mostrei aqui tem futuro, ou se você também achar que nenhum deles vale a pena terminar, dá uma comentada aqui embaixo. E não deixem de dar ideias sobre o que eu posso melhorar em cada um, porque eu leio literalmente todos os comentários.